o Senhor possa falar, continuar falando aos nossos corações. Porque esse tempo tem sido um tempo tão precioso. E eu já tenho visto maravilhas, grandes maravilhas. E eu creio que esse tempo é um marco muito grande nas nossas vidas. Praticamente nós estamos começando um ano com a presença do Espírito Santo impregnada no nosso coração, dentro de nós. E isso é algo muito importante que vai nos trazer a vitória. Em nome de Jesus. Amados, hoje nós vamos ver o capítulo 19 de Marcos, de Atos. Atos e Marcos, né? O capítulo é um pouquinho longo, então nós vamos por partes, para estarmos conversando um pouquinho sobre ele. Vamos orar então, primeiro. Pai Santo, Pai amado, Pai misericordioso. Que essa palavra, Pai querido, que hoje vai ser proferida, não seja através de mim pessoa, mas que o Teu Santo Espírito me use com graça, com conhecimento, para poder transmitir aos meus irmãos tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pai, os atos dos apóstolos são atos que ainda não terminaram. Nós somos os apóstolos dessa geração. Nós somos a boca do Espírito Santo nessa geração. Nós somos as mãos e os pés do Espírito Santo. Por isso, Pai querido, incute em nós, impregna em nós, Pai, a consciência da presença do Espírito Santo, do seu mover, da sua plenitude, da sua graça, Senhor amado. Porque nós precisamos de mais, mais e mais. Aquele povo naquela época era tão simples. E eles fizeram tanto, 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 tanto. Mas nós queremos fazer mais e mais e mais, Senhor. Nós queremos ir, nós queremos levar a Tua palavra. Nós não queremos partir deste mundo e um dia ter remorso do que nós não fizemos. Nós queremos, Pai querido, ser considerados dignos de Ti, Senhor. Que aquele sangue vertido na cruz por nós valeu a pena. Que tudo aquilo que o Senhor fez aqui, padeceu e se deu, valeu a pena. Porque hoje o Senhor impregnou nos nossos corações o Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Usa-me, Senhor amado, segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amados, então o capítulo 19 de Atos começa assim. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados com o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos ler até aqui, a gente fala um pouquinho, depois nós vamos dar continuidade. Amados, nós vemos que esta passagem é uma passagem grandiosa e de uma grande ousadia de Paulo, que chega neste lugar, que empreende realmente uma viagem para este lugar, chegando num lugar onde o local era cheio de idolatrias, mas ele olha, ele já havia passado por lá, mas ele olha para aquele lugar, ele sabe da missão que ele tem que cumprir, e ele chega àquele lugar e ele encontra aqueles discípulos ali e faz essa pergunta. Ele poderia estar chegando ali e dizer: olha, vocês já... Eu vim aqui porque eu quero que vocês recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo é isso, aquilo, aquilo outro. Mas Paulo não faz isso.
Paulo primeiro sonda os corações daquele povo que estava ali, daqueles discípulos de Éfeso que estavam ali. Amados, a grande proposta do cristianismo é que nós cresçamos. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra, crescer realmente no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, crescer na plenitude do Espírito Santo, crescer na graça do Senhor. Então eu quero que você repita comigo: eu preciso ser melhor hoje do que ontem, e amanhã do que sou hoje. Assim nós vamos crescer. Na vida do cristianismo, nós não atingimos determinado ponto, estamos prontos, perfeitos e não há nada mais a fazer. Mas a palavra de Deus toda nos exorta que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então precisamos crescer. Quando uma pessoa assume Cristo como Senhor da sua vida e ela não cresce, alguma coisa errada tem. Ela possivelmente está por um caminho bem errado, bem estranho. Porque ela não cresce, não há modificação, não há transformação, não há mudança de vontade, não há mudança de sentimento. A vida dela não demonstra que ela teve um encontro com o Senhor. E isso, a pessoa vai estagnando, é como se fosse uma fonte sem água. E isso demonstra também que ela está voltando às velhas práticas, à vida dissoluta, que ela está às vezes até numa igreja local, mas ela está apenas marcando um ponto, marcando um dia que vem ao batismo, que vem à igreja, que vem ao culto, mas ela está indiferente ao mover do Espírito Santo. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas aqui com aquele fervor, com aquela vontade de crescer, mas vemos muito lá estagnados. O pastor está pregando, ele está com o celular na mão, ele está olhando, ele está pensando, e ele não se move. O pastor convoca, chama, a igreja chama, e a pessoa não sai do lugar. E da boca dela só sai murmuração, porque ela não teve uma vida de encontro real com o Senhor. Então, foi essa palavra que Paulo chegou aos discípulos e disse: vocês conhecem o Espírito Santo? Em quem vocês foram batizados? Então, primeiro eles falam: não, nós não conhecemos. Mas em quem vocês foram batizados? Nós somos batizados no arrependimento de João. Amados, vamos passar isso para a nossa vida. Se o apóstolo Paulo estivesse hoje aqui conversando conosco e perguntando: em quem vocês fostes batizados? Fostes batizados realmente no arrependimento? Vocês estão realmente arrependidos daquela vida dissoluta que tiveram? Daquela vida independente do Senhor? Ou você está com o corpo aqui na igreja e a cabeça lá no mundo? A sua mente ainda é povoada por todas aquelas coisas que um dia você fez ou que os outros estão fazendo e você não está fazendo. Então, será que houve arrependimento real na sua vida? Porque somente se há um arrependimento real, você pode crescer em Cristo e no Espírito. Mas se não há esse arrependimento, a sua vida é como uma fonte sem água. A Bíblia até compara essa situação do homem que entra para os caminhos do Senhor e ele não persevera naquele caminho. Ele está junto com o povo de Deus, mas ele não modifica, não é transformado, como o cão que volta ao próprio vômito, ou a porca que volta à lama. Então, nós temos um fundamento muito grande. E Paulo quis ver o fundamento que aqueles discípulos de Éfeso tinham, para ver o quanto eles estavam preparados para receber a plenitude do Espírito Santo. Então, Paulo sondou o coração deles. Amados, jamais nós vamos avançar no Espírito se nós não tivermos um profundo arrependimento do que foi a nossa vida antes do Senhor. Um arrependimento do que foi a nossa vida antes do Senhor. Muitos estão arrependidos de ter realizado esse arrependimento. Então nunca vão crescer. Mas quando nós nos arrependemos
verdadeiramente aumenta dentro de nós uma paixão pelo Senhor, uma vontade de crescer com o Senhor, uma vontade de servir o Senhor. Senhor, o que o Senhor ama? Que eu também quero amar. Senhor, onde o Senhor quer que eu coloque meus pés? Onde que o Senhor quer ir que eu vou no seu lugar? Aonde o Senhor quer colocar suas mãos que eu quero colocar naquele lugar? Porque é isso que o Espírito Santo faz conosco. Nós somos a boca do Espírito Santo. Nós somos as mãos, nós somos os pés. Para cumprir um plano divino que o Senhor tem para as nossas vidas. Então Paulo sondou o coração daquelas pessoas. E ele viu que eles haviam arrependido, eles conheciam esse aspecto. E eu creio que houve algumas conversas antes, algumas coisas antes, um explicar de Paulo para eles sobre o Espírito Santo. E logo Paulo impõe as mãos sobre eles e eles são batizados com o Espírito Santo, né? Então, nós vemos que o arrependimento nos leva ao senhorio de Cristo na nossa vida. O senhorio de Cristo na nossa vida nos leva a um encontro com o Espírito Santo. E esse encontro com o Espírito Santo nos leva à frutificação. Então, nós não vamos crescer se não tivermos esse encontro com o Espírito Santo. Mas antecede a tudo isso o arrependimento. Então, essa dimensão dessa revelação é uma obra do Espírito Santo, né? Então, o verso 5 diz: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Embora as línguas edificam a si mesmo, mas quando nós falamos em línguas, nós estamos falando com Deus. Nós podemos também estar falando à igreja, mas nós falamos com Deus. Mas e a profecia que eles receberam? A profecia, ela é definida como falar na própria língua, sob a inteira unção do Espírito Santo. É a voz através do qual falam a sabedoria e a fé. Então, é a voz do Espírito, e ela se concretiza pelo cumprimento fiel e pela realização, pelos resultados. Então, o que profetiza fala numa língua natural, vai falar em português. Quem fala em línguas, fala em uma outra língua, vai falar com Deus. Tem uma experiência muito importante de um pai de um pastor japonês, o pastor Takayama, do Paraná. O pai dele era um homem duro de coração, japonês, duro de coração. E ele falava para o pai: pai, vamos à igreja, você precisa ir na igreja. Aí o pai falava assim: vai você ora por mim. Mas pai, o senhor precisa ouvir essa palavra. Ah, mas cansado, levantar cedo, não. Pai, mas o senhor vai à noite. Ih, muito sono. Não. Aí ele falou: pai, eu vou pagar um salário mínimo para o senhor ir na igreja todo domingo. O senhor vai assim? Vou. Ele sentava no último banco, quase que empurrava o porteiro. Ele sentava no último banco para que ninguém visse ele ali. Mas na verdade ele era o mais visto. Ninguém o visse e ele pudesse sair primeiro. E a palavra era pregada dia após dia e ele saía dali da mesma forma. Ele entendia o português. Ele saía dali da mesma forma. Até que um dia uma senhora, uma irmã, já mais velha, começou a orar em línguas. E começou a falar em japonês. E começou a falar, e ela estava orando, andando pela igreja, e ela parava perto dele, e ela falava. E o filho viu isso. E o filho sabia que ela estava falando em japonês. E aí saindo dali, ele falou: hoje meu pai deve ter ouvido uma palavra e vai ser hoje. Aí o pai falou assim: mulher trabalhou em casa de japonês, sabe falar japonês. Deve ter trabalhado muito tempo em casa de japonês, porque sabe falar japonês. Pai, essa mulher nunca trabalhou em casa de japonês. Pai, ela falou em línguas estranhas, ela falou com o senhor. Não, ela já trabalhou, então ela aprendeu japonês.
Então, assim mesmo, ele não acreditava. Até que um dia, essa mulher novamente foi tomada pelo Espírito Santo, que tinha um propósito em relação a esse homem. E chegou nesse homem. E aí ela chegou diretamente a ele e veio e foi falando com ele, e foi falando: servo meu, você tem tapado seus ouvidos para a minha palavra, mas eu quero dizer que você é precioso para mim. Eu te amo, eu tenho um plano na tua vida. A tua família toda precisa dessa palavra. E o Senhor te diz que você é um vaso escolhido. Ele ouviu aquilo tudo e ele ficou pasmo. Aí, naquele dia, ele caiu em si e ele entendeu que os planos de Deus, através da vida daquela mulher, através do Espírito Santo, era para ele se mover, sair daquela acomodação, daquela passividade que ele estava, e hoje ele é um servo do Senhor. Glória a Deus por isso. Amados, essa é apenas uma experiência, mas são tantas as experiências com o Espírito Santo. E falar em profecias, nós temos visto o pastor aqui, e os pastores falando, e muitas vezes nós não acatamos essa palavra. Muitas vezes uma convocação que um pastor faz para um tempo é algo que já foi colocado como uma profecia no coração dele. E muitas vezes não damos ouvidos. Mas eu quero dizer que essa igreja é uma igreja atenta. É uma igreja de ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor está dizendo. E tomar posição no reino, porque nós temos um general forte e corajoso na nossa frente. Amados, continuando a palavra. Vamos pegar aqui. Então, verso 8, nós já lemos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Amados, Paulo tinha, além da ousadia, ele tinha uma determinação que aqueles que ele ganhava, ele os levava ao pleno conhecimento da verdade. E esse pleno conhecimento da verdade iria fazer com que aqueles homens fossem transformados. Amados, as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam ouvir a palavra de Deus, não é só um primeiro momento que nós temos que falar para ela. Nós temos que continuar orando por elas e levando a palavra com amor, mas com perseverança e com ousadia. E a cada dia, uma pedrinha, o mover de Deus vai se estabelecendo nos corações e os corações vão se derreter para o Senhor. Então aquele que está na sua família, aquele seu amigo que você acha que não tem jeito, eu quero dizer para você que tem jeito. O Espírito Santo tudo pode. A ousadia, a tua intrepidez vai ser declarada como algo grande diante de Deus. E enquanto você está intercedendo, enquanto você está evangelizando, Deus está trabalhando as suas causas pessoais. Então nós vemos a ousadia, que não havia passividade em Paulo, mas ele foi para aquele lugar com coragem, porque ele sabia que o poder do Espírito Santo ia fazer maravilhas ali. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Nós vemos que os judeus, muitos perseguidos, saíram de Israel e foram para aquele lugar. Aquele lugar era uma província romana. Éfeso era a capital da província romana naquele lugar. E nós vemos que Éfeso era uma cidade que tinha, dentro dela havia um movimento muito grande, religioso, comercial e econômico. E vinha pessoas de muitos lugares. Vinham romarias para aquele lugar para adorar uma determinada deusa que ali estava. E Paulo não se encolheu e não ficou impedido de realizar a obra por causa disso. Mas ali ele sabia que muitas pessoas que vinham de vários lugares teriam oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E assim a palavra de Deus foi pregada de muitos lugares ao redor daqui, muitos lugares do mundo, vamos dizer, do mundo daquela época que o Império Romano dominava. E quando eles voltavam, eles levavam aquela palavra. Eu fui em Éfeso e eu conheci um determinado homem chamado Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que falava, um homem que curava, um homem que o Espírito Santo agia através dele, né?
Então isso foi muito importante. Então nós temos que ter essa ousadia e não devemos ter medo de nada. Nós temos hoje cidades que são muito idólatras. E eu vejo o trabalho de muitos aproximando-se daquele lugar. Você não precisa bater de frente com as pessoas, com o que elas pensam, mas você precisa orar por aquelas pessoas e buscar o Espírito Santo e trazer a vida verdadeira de Cristo ao coração delas. Amém? Então vamos ver. E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres, verso 11. Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Amados, se milagre já é extraordinário, já é alguma coisa extraordinária, e aqui está escrito que eram milagres extraordinários, nós devemos ver que realmente foram coisas grandes. E aquelas coisas grandes impactaram o coração das pessoas. Mas eu quero te dizer que não foi só Paulo que realizou isso, não. Muitos apóstolos realizaram e nós também podemos realizar. Porque se nós estamos abertos ao Espírito Santo de Deus, o Senhor quer trabalhar cada um de nós, quer trabalhar o nosso coração. Ele quer que você se renda a Ele, que você fale, Senhor, rendido estou, eu estou aqui, Pai, eu quero fazer toda essa obra, eu quero também realizar milagres extraordinários. O maior milagre na sua vida já foi feito quando você recebeu Jesus. E você hoje está aqui, você é um milagre do Senhor. Mas esse milagre precisa chegar aos outros também. Em nome de Jesus. Verso 12, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amados, essa parte em relação aos aventais, eu vejo que o povo de Éfeso era um povo muito supersticioso. Eles mexiam muito com magia, com superstição. Eu creio que a forma como eles faziam de levar os aventais, eram às vezes pedaços de panos que Paulo usava para fazer as tendas. Essa forma das pessoas levarem para os outros, eu vejo o seguinte, que eu posso estar errada, mas eu creio que não estava no pano a obra do Senhor, o poder do Espírito Santo, mas estava na fé daqueles que levavam, no coração daqueles que levavam. Eu creio que toda ação do Espírito Santo é baseada no coração daquele que empreende, daquele que recebe, daquele que pede. E não são coisas que vão fazer, não é você pegar um pano e você fala, olha, pega esse pano e põe lá e não precisa fazer mais nada, o pano já tem a unção. Eu não creio dessa forma, eu creio, não sei se o pastor também concorda com isso. E o verso 13, e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Amados, o nosso espírito diante de Deus, em nenhum momento ele é encoberto. O Senhor perscruta e sabe o que há no nosso coração. Sabe a sua intenção, sabe o que você tem guardado. E as suas palavras, se as suas palavras são verdadeiras, são carregadas do poder de Deus ou não. Então, aqueles exorcistas que usavam o nome de Paulo, no coração deles não tinha nada, eram túmulos caiados, apenas que eram pessoas que achavam que poderiam usar o nome de Paulo, mas não tinham nada para dar. Então, eles foram descobertos e houve um reboliço muito grande que toda a cidade ficou sabendo disso. E houve uma reação a tudo isso. E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles. Olha que coisa. Subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Amados, que surra que eles levaram do espírito maligno. Não brinque com o Espírito de Deus e nem com o espírito maligno, se você não estiver preparada para isso.
Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia, glória a Deus que nos dá poder para libertar, nos dá poder para expulsar demônios, nos dá poder para curar. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Veja, o tanto de livro que foi queimado. Esses livros eram livros de magias que davam frases, davam nomes, davam palavras, abracadabra, e algumas coisas desse tipo, para que eles pudessem fazer as magias. Mas tudo isso foi quebrado. Veja que quando o Espírito Santo chega num lugar, através de uma pessoa, aquele lugar é purificado, aquele lugar é limpado, é queimado toda a escória. Quando o Espírito Santo chega na nossa vida, é queimada toda a escória do nosso coração, todo o pecado, tudo aquilo que tem impedido o nosso mover no Espírito, é queimado. Então o Senhor é grande, o poder do Espírito Santo é grande. O Espírito Santo é o grande executivo do poder divino, é o grande executivo do que o Senhor quer fazer aqui e fazer através de nós. Amados, nós somos um povo privilegiado, porque nós temos algo que o mundo não tem. E nós temos que tomar posse desse poder nas nossas vidas. Eu queria contar para vocês que a semana passada, no dia da nossa célula, eu pedi para minha cunhada ministrar sobre o Espírito Santo. E ela ministrou sobre o Espírito Santo, nós estávamos num grupo de 8 mulheres. E quando terminou, ela me deu um toque, falou assim, vamos orar, vamos impor as mãos sobre as pessoas aqui. As pessoas precisam receber o Espírito Santo. E, vamos dizer, metade daquele grupo não tinha ainda recebido o poder do Espírito Santo no sentido de falar em línguas. E nós começamos a orar. A unção era tão grande, amados. 5 das nossas irmãs foram batizadas com o Espírito Santo. Estão aqui hoje. Foram batizadas, foram revestidas com esse poder. Amados, quem não tem, quem não recebeu, busque assim com fome e sede mesmo. Porque quando você recebe, a tua oração se torna mais eficaz. O poder, o revestimento, a plenitude do Espírito Santo na sua vida faz com que todas as suas palavras sejam poderosamente usadas no reino. Então não fique na acomodação, não tenha medo não. O Senhor quer te usar e o Senhor sabe quem é você. Você é um vaso escolhido que aqui está hoje buscando o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nós estamos então no 20º. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Glória a Deus por isso. Pastor, já estou terminando, viu? O verso 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo, glória a Deus por Paulo, tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram, grande é a Diana dos Efésios. Amado, naquele lugar havia uma deusa chamada Diana. Diana, ou Ártemis, é uma deusa
considerada a deusa da fertilidade. É uma mulher com múltiplos seios, e eles adoravam aquela imagem. Eles achavam que aquela mulher os auxiliava não só na fertilidade, mas durante um trabalho de parto de uma mulher, se ela tivesse o parto, que tudo correria bem, e se não tivesse e ela morresse, a deusa Diana iria ajudá-las a morrer mais tranquilamente. Então, era esse o efeito. Então, vinham milhares de pessoas adorar essa deusa Diana. Essa deusa Diana é uma deusa que eles dizem que caiu do céu. Vocês veem alguma semelhança com o mundo de hoje? Então, nós vemos que a idolatria se opõe aos caminhos do Senhor. E aqui, por motivos financeiros, econômicos, que eram cunhadas medalhas com o desenho da Diana, com a imagem da Diana, isso era vendido, isso fazia com que eles ganhassem muito dinheiro na época. Então, por isso que ali, Éfeso era uma capital mesmo econômica muito grande, né? Mas nós vemos que o poder de Deus prevaleceu. A queima dos livros já foi uma grande vitória. O batismo com o Espírito Santo, maior vitória. E esse confronto fez com que muitos ficassem em dúvida sobre tudo aquilo que estava ocorrendo. Mas Paulo, para não contaminar os discípulos, ele os tirou à parte daqueles assuntos. E ele os levou para uma escola e ali ele os ensinava. Então nós estamos agora no verso 28. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, porque ele corria o risco até de ser morto. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado, o povo disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Amados, o mais importante, a grande importância dessa viagem de Éfeso àquele lugar, foi que a palavra de Deus foi pregada, e aquelas pessoas que ali estavam levaram aquela palavra para os outros lugares. Grandes coisas aconteceram naquele lugar, e muitos discípulos batizados com o Espírito Santo permaneceram naquele lugar. Éfeso hoje, nós sabemos que é um lugar que fica na Turquia, mas todo esse plano de Diana já era um plano de anticristo, contra Cristo. E nós sabemos que hoje Éfeso, parece que a cidade chama Sexul, um negócio assim, hoje é o nome daquele lugar. É uma cidade que tem 98,9% de islamitas, né? E do islamismo predomina ali. Tudo isso era manobra do anticristo para trazer aquele conhecimento de outros deuses que não Cristo, anular a ação do Espírito Santo através de Cristo e realmente banir. Eles se levantam até hoje para banir Israel do mapa. Então, por isso que aquela região toda quer acabar com Israel. Porque se acabar com Israel, as profecias em relação a Cristo não serão cumpridas. Mas o Senhor tem levantado um povo forte, que tem intercedido por Israel. E Israel está de pé e vai permanecer até a vinda de Jesus.
Então, amados, o que nos leva a ter alvos de oração em relação a isso? Eu gostaria de estar colocando para vocês. Primeiro, se você tem uma passividade e você ainda não conseguiu esse encontro real com o Espírito Santo de Deus, peça ao Senhor que te dê. Peça ao Senhor que se revele a você. Peça ao Senhor que fale com você. Tome uma atitude diante de Deus. Se você ainda não decidiu-se pelo Senhor, peça perdão, arrependa-se e chegue ao Senhor. Ele vai potencializar tudo o que Cristo quer fazer por você. Através do Espírito Santo, tudo vai ser executado. Em nome de Jesus. Que recebamos a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. É um alvo de oração também. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos capacite a propagar o Evangelho. Assim como Paulo fez naquela cidade, nós vamos levar o Evangelho até os confins da terra. Às vezes nós estamos falando para alguém que está aqui ouvindo, e essa pessoa vai ser enviada para a África, essa pessoa vai ser enviada para o Haiti, e essa pessoa vai levar a palavra de Deus. E que possamos destronar a idolatria dos nossos corações. E em nome de Jesus, muitas vezes a idolatria não é por uma imagem, mas nós idolatramos o nosso trabalho, idolatramos o carro, que é o último do ano, que é o carro mais novo, o carro mais chique, idolatramos tudo isso, idolatramos os nossos filhos, idolatramos a nossa casa, idolatramos a nossa posição social, tudo isso é idolatria, e tudo isso te separa de Cristo, separa de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor fala ao mais fundo do nosso coração. Que possamos hoje, Pai, tomar essa palavra no nosso coração e ter, Senhor amado, sede e fome do Espírito Santo em nossa vida. E em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor amado, que o Senhor traga todos esses alvos de oração dentro de nós, firmados em nós, Pai querido, para que nós possamos fazer a Tua obra com eficácia. Porque muitas vezes nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, através de nós, ora eficazmente. Pai, que o Senhor distribua os dons, Pai. Dons de línguas, as línguas, as profecias, os dons do Espírito Santo à igreja, Pai querido. E que possamos ser uma igreja ativa, que trabalha para o Seu reino, em consonância, em harmonia com o Teu coração. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, Senhor, de poder engrandecer o Seu nome e o privilégio de Te servir, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção, queridos. Hoje, pelo tema que a irmã Silvia está trazendo aqui para a gente, em Atos 19, nós vamos ter um tempo diferente de oração hoje, aproveitando o espírito da palavra que ela nos traz. Porque Atos 19 é a última vez no livro de Atos em que se fala sobre o batismo no Espírito Santo. Nós temos alguns capítulos, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 e o capítulo 19. E depois disso nós não temos mais nenhuma experiência em que alguém tenha colocado as mãos, imposto as mãos sobre as pessoas para que elas fossem batizadas no Espírito Santo. Então se a gente deixar passar essa oportunidade aqui, depois fica difícil a gente retomar. Como ela me fez uma consulta acerca da questão das vestimentas e tudo mais, da unção, amados, há uma unção na nossa vida, há uma unção naquele que busca a Deus. E no caso do apóstolo Paulo, havia uma unção na vida dele. Consequentemente, essa unção ela passa. Veja que a lepra, por exemplo, no Antigo Testamento, ela pegava no tecido, A lepra pegava no tecido, a lepra pegava até mesmo na parede, é ou não é? E a unção de Deus também, ela está na nossa vida, ela se manifesta no nosso corpo e ela se manifesta nas vestes. Por isso que as pessoas levavam as vestes, ou os lenços do apóstolo Paulo, e os demônios eram expulsos, é o que a Bíblia diz. Exatamente isso, a Bíblia quer dizer exatamente o que ela diz. Então, pelos lenços, pelas vestes do apóstolo Paulo, pela unção impregnada, as pessoas eram curadas e os demônios eram expulsos. E é claro que tem o elemento fé. Nada disso aconteceria se de fato as pessoas não tivessem a fé de que aquilo pudesse acontecer. Isso é uma observação importante. Outra coisa importante é o perigo do evangelho parcial. Para Éfeso tinha chegado apenas uma parte do evangelho. Eles só tinham entendimento, só tinham conhecimento de João.
Então, em cima daquilo que eles ouviram, eles viveram. Viveram intensamente, mas viveram intensamente em cima do que ouviram. Mas eles não ouviram do batismo de Jesus e não ouviram do batismo no Espírito Santo. E é isso, amados, que a gente tem que combater hoje em dia também, porque o evangelho parcial continua sendo um risco. Por exemplo, a gente estabelece ministérios só com o evangelho da prosperidade. Então você está falido, você está na bancarrota, tua empresa não vai e tal, vem. Aí os templos se enchem. Por que se enchem? Porque é o evangelho parcial. A Bíblia fala da prosperidade? Fala. Mas Paulo, num determinado momento, ele diz, olha, eu não deixei de vos compartilhar todo o conselho de Deus. Então ele tinha essa consciência tranquila de que por onde ele passou, ele falou sim sobre a prosperidade em Cristo Jesus, mas ele falou do arrependimento, ele falou do Espírito, ele falou do perdão, ele falou do Apocalipse, ele falou do juízo final, ele falou da justiça, da bondade, falou de tudo, todo o conselho de Deus. Mas infelizmente o Evangelho tinha chegado para aqueles irmãos de forma parcial, eles só conheciam o batismo de João. E aí Paulo vai completar a lição, né? Vai falar, não, mas depois do batismo de João, teve mais outra coisa que aconteceu. Veio Jesus, tem o batismo em nome de Jesus, e tem mais outra coisa, lá em Atos 2, o Espírito desceu. Então foi completando, e aí quando eles entenderam a totalidade do Evangelho, abraçaram tudo, porque eles eram ávidos para receber o Evangelho completo. Só faltava a informação. Então que você possa ser essa pessoa que tenha a informação completa para poder passar completo. E não seja como os filhos de Seva, que eram sacerdotes que tentavam expulsar demônios, eles eram exorcistas ambulantes, né? Que tentavam expulsar demônios em nome do Jesus a quem Paulo pregava, mas eles não tinham nenhuma experiência com esse Jesus. Não tinham nenhuma experiência, não tinham nenhuma afinidade, não tinham nada com Jesus. Então pregavam em nome do Jesus de Paulo, não tinham uma experiência pessoal. Então não tenha medo se você estiver diante de uma situação, você crente em Jesus, você é alguém que está no Senhor e tal, não tenha medo. Se houver uma situação, em nome de Jesus, vá e não precisa ficar chamando o pastor para repreender o demônio. A gente já repreendeu muito demônio na vida, a gente quer descansar um pouquinho. Agora é a sua vez de você repreender os demônios, porque você é diferente dos filhos de Seva. Você conhece o nome de Jesus, tá? Você tem uma experiência com Jesus e tem o Espírito Santo de Deus. Então, vá lá, ó, até porque não é baseado nas suas obras de justiça, é baseado no nome de Jesus. O diabo vai sempre querer colocar, mas você não tem autoridade porque você é isso. Se você der ouvidos ao diabo, meu irmão, você vai querer expulsar demônio em seu nome. Mas não é no seu nome, é no nome de Jesus. Infelizmente os filhos de Seva queriam popularidade, né? Queriam fama, expulsar demônio, mas não queriam ter experiência. Eles se guardavam no fato de alguém ter uma experiência e de serem filhos do sacerdote, né? Mas filho de sacerdote não é sacerdotinho. Você tem que ter uma experiência pessoal. Tendo-a, vá na unção do Senhor. Como eu disse, 7h15, a gente vai ter um tempo aqui, amados, de ter a oportunidade de orar pelas pessoas. Talvez você tenha desejado isso, o batismo no Espírito Santo. E isto não é difícil. Primeiro você está num ambiente onde se prega sobre isso. Onde a gente fala, suscita-se a fé e nós podemos ter a experiência.